Olá, meus queridos! Na videoaula de hoje, nós trataremos de um assunto chamado de eletrostática. Quem é a eletrostática? A eletrostática é a parte da eletricidade que estuda os fenômenos associados à carga elétrica em repouso. Então, na videoaula de hoje, nós faremos uma breve introdução à eletrostática, falando dos conceitos básicos dela e também dos processos de eletrização. Vamos lá conhecê-los? Então vamos lá. A constituição de um átomo, nós devemos compreender que ele é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Então, prótons e nêutrons estão firmemente ligados ao núcleo do átomo e os elétrons orbitando esse núcleo. Por convenção, convencionou-se que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não tem carga. A carga do nêutron é nula, né? E aí vem um cara chamado de carga elementar, que é representado pela letra E. Quem é a carga elementar? A carga elementar é a menor quantidade de carga obtida na natureza. A gente não consegue um valor de carga menor do que a carga elementar. E todo corpo eletrizado é um múltiplo dessa carga elementar. Então, dessa maneira, é possível determinar a carga elétrica de qualquer corpo eletrizado, desde que a gente saiba qual é o número de prótons ou elétrons que esse cara tem em excesso e o valor da carga elementar. Então, a quantidade de carga de qualquer corpo eletrizado, ela vai ser o número de prótons ou elétrons em excesso vezes a carga elementar. Então, matematicamente, a quantidade de carga elétrica ela é calculada por Q é igual a N vezes E, o meu famoso que nem eu. Q é a quantidade de carga do corpo, N é o número de prótons ou elétrons em excesso, e E é a carga elementar. E quanto vale a carga elementar? A carga elementar ela tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor da nossa carga elementar. É uma constante que a gente precisa gravar? Não. Na maioria das vezes, os problemas informam o valor dessa carga. Então, nós devemos saber que é o valor da nossa carga elementar. Quem é a carga elementar? As cargas elementares são prótons e elétrons que possuem esse valor de carga. Só que o próton é positivo, ou seja, mais 1,6 vezes 10 a menos 19, e por convenção o elétron é negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E é esse valor que a gente vai utilizar aí para calcular a carga dos corpos eletrizados, ok? Como nós vimos, a unidade de medida de carga elétrica no sistema internacional é o coulomb, representado pela letra C. Mas é muito comum também a carga elétrica ela ser dada em uma de suas subdivisões, que são chamados submúltiplos. Então aqui nós temos exemplos de alguns submúltiplos. O milicoulomb, o milli representado pela letra M minúscula. Então, o milli significa 1000 vezes menor do que o coulomb. Então, o milli é o mesmo que no sistema internacional, em coulomb, igual a 10 elevado a menos 3 coulomb. O microcoulomb, o micro, é representado pela letra Mi, ele equivale a 10 a menos 6 coulomb. O nanocoulomb representado pela letra grega Ni. Então eu tenho aqui Nic, nanocoulomb, e o Ni, né, ele equivale a 10 a menos 9, ou seja, 1 bilhão de vezes menor. E, por último,
A gente ainda tem outros submúltiplos, mas aqui no nosso exemplo, o último exemplo que temos é o pico Coulomb. Então, o pico, representado pela letra P, ele equivale a 10 a menos 12. Então, é muito importante nós sabermos quanto vale cada um desses caras aqui, ó. Então, o mili, o micro, o nano e o pico. Então, para a gente transformar essa subunidade em unidade do sistema internacional, que é o Coulomb, basta a gente pegar o valor desse submúltiplo aqui e substituir pela sua potência de 10 equivalente. Então, aqui, ó, se eu quero transformar o milicoulomb em coulomb, então eu tenho aqui embaixo, ó, o mili, ele equivale a 10 a menos 3. Então, basta eu tirar o m e substituir por 10 a menos 3. E aí eu já terei ela no sistema internacional. Um microcoulomb. Microcoulomb, que é o mi ele equivale a 10 a menos 6. Ou seja, 1 milhão de vezes menor. Então, para eu transformar microcoulomb em coulomb, basta eu substituir um micro, né, um mi, a letra grega mi, por 10 a menos 6. A mesma coisa no nanocoulomb. O Ni, ele equivale a 10 a menos 9. Então, para eu transformar em coulomb, basta eu substituir o Ni por 10 a menos 9, e aí já está feita a conversão. 10 a menos 9, coulomb. E por último, o pico, basta eu substituir o P, que equivale a 10 a menos 12. Então, se eu substituir o P por 10 a menos 12, está aqui a minha transformação para Coulomb, beleza? Então, vamos a um exemplo. Imagine que um problema me deu uma carga de 5 microcoulomb e eu preciso converter esse cara para Coulomb. Como é que a gente faz, Sandrão? É fácil, meu povo. Basta eu pegar o equivalente do meu submúltiplo. O meu submúltiplo aqui quem é? É um micro. O micro, ele equivale a quanto? Tá aqui, ó. O micro, ele equivale a 10 a menos 6. Então, no lugar do mi, basta eu substituir por 10 a menos 6, e aí a minha carga já vai estar em unidades do sistema internacional. Então, eu tenho que 5 microcoulomb é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Transformei o submúltiplo do coulomb em coulomb, ou seja, agora esse cara está no sistema internacional, pronto para utilizar nas fórmulas e fazer os cálculos adequados aí. Tranquilão? Charles Duffy, ele percebeu que corpos eletrizados, quando postos para interagir, eles se afastavam ou se aproximavam, né? E ele estudou como essa aproximação ou este afastamento se dava. E aí ele criou a lei da atração e repulsão, também chamada de lei de Duffy. O que diz a lei de Duffy? Ela diz o seguinte, que corpos eletrizados com cargas de sinais contrários, elas irão se atrair. E corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, esses corpos irão se repelir. Então, se eu tenho um corpo eletrizado positivamente, que é posto para interagir com o corpo eletrizado negativamente, esses corpos eles irão se atrair, se aproximar. E se eu tenho corpos eletrizados com carga de mesmo sinal, por exemplo, positivo e positivo, ou negativo e negativo, esses corpos eles irão se repelir, ou seja, se afastar. Então, como é usado no nosso cotidiano, né, os opostos se atraem. Então, trazendo para a lei da eletrostática, corpos eletrizados com carga de sinais contrários, ou seja, opostos, se atraem. Carga de mesmo sinal vão se repelir, ou seja, se afastar. Tudo bem? O estado natural dos corpos é de neutralidade elétrica, ou seja, os corpos não estão naturalmente eletricamente carregados.
o estado natural dele é de carga elétrica nula, né? Carga elétrica zero. E então, como fazer para que um corpo fique eletrizado? Ou melhor, quando um corpo elétrico está eletrizado, quando é que ele fica eletrizado? Bem, para que um corpo esteja eletrizado, é necessário que haja o desequilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons. O estado de neutralidade, ou seja, o corpo está eletricamente descarregado toda vez que ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. E como nós vimos, a quantidade de carga de um corpo eletrizado é N vezes E, onde N é a quantidade de prótons ou elétrons a mais. Então, se eu não tenho um desequilíbrio, esse meu N ele vale zero. Ou seja, a carga elétrica do corpo ela vale zero. O corpo está eletricamente descarregado. Possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, como é que eu posso fazer para tornar um corpo eletricamente carregado? Então, é possível eletrizar um corpo eletricamente neutro através de três processos de eletrização. O processo pode ser por indução, por contato ou por atrito. E o atrito será o nosso primeiro contato que nós iremos falar aqui. Então, como é que eu eletrizo um corpo por atrito? A eletrização por atrito se dá quando nós esfregamos dois corpos de naturezas diferentes, esses corpos inicialmente neutros, e o que acontece é que haverá transferência de elétrons de um corpo para o outro. O corpo que tiver maior facilidade de perder elétrons doará para o corpo que tem maior dificuldade de perder elétrons. Então, no final desse processo, os corpos eles estarão eletrizados com cargas de sinais opostos. Então, esses corpos eles terão carga de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, porém eletrizados com cargas de sinais opostos. Então, olha o nosso desenho. Eu tenho um bastão de vidro e um pedaço de lã, ambos inicialmente neutros. Esses corpos eles foram eletrizados, ou seja, eles foram atritados um com o outro. E quando eles foram afastados depois de um tempo, percebeu-se que o vidro ficou eletrizado positivamente e o pedaço de lã eletrizado negativamente. Como é que eu consigo explicar o que ocorreu durante a eletrização por atrito, durante o ato de esfregar um corpo no outro? Bem, como ambos estavam inicialmente neutros, ou seja, eles possuíam a mesma quantidade de prótons e elétrons. No momento em que eles foram atritados, alguém doou elétrons para o outro. E pela nossa situação final, quem foi que doou o que para quem? Bem, pela nossa configuração, o que nós temos é que o pedaço de vidro ele doou elétrons para o pedaço de lã. Quantos? Na nossa configuração aqui, eu tenho que ele ficou com 6 prótons em excesso. Então isso significa que ele perdeu 6 elétrons. E esses elétrons perdidos, eles foram transferidos na realidade para o pedaço de lã, que ganhou 6 elétrons. Então, o vidro que estava neutro perdeu 6 elétrons, passou a ficar com 6 prótons em excesso. E o pedaço de lã que ganhou do vidro 6 elétrons, ele passou a ter o excesso de 6 elétrons. Então, por esse motivo, eles ficam eletrizados com cargas de mesmo valor, porém de sinais contrários. Essa é a característica. E uma observação, né? Nos processos de eletrização, nós nunca transferiremos prótons. A transferência sempre será de elétrons, pois os prótons estão ligados firmemente ao núcleo do átomo.
e a gente trabalha com os elétrons livres que orbitam esses núcleos, tá ok? Então vamos lá para o próximo processo de eletrização. Bem, para que ocorra a eletrização por contato, eu preciso de um corpo previamente eletrizado. Então, quando eu tenho um corpo eletrizado e coloco esse corpo em contato com um corpo eletricamente neutro, e quando esses corpos são separados, o que a gente percebe é que ao final do processo, um corpo vai transferir elétrons para o outro, de tal maneira que eles estarão eletrizados com cargas de mesmo sinal. É com o mesmo valor? Não necessariamente, mas sim com o mesmo sinal. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, eu tenho um corpo eletrizado negativamente, que é colocado em contato com um corpo neutro. Então, depois do contato, o que a gente percebe é que tanto a esfera A quanto a esfera B estão eletrizados negativamente. E o que aconteceu nesse processo de eletrização? Nesse processo de eletrização, aconteceu que a esfera A ela doou parte dos seus elétrons em excesso para a esfera B, que estava inicialmente neutra. Então, ao receber esses elétrons, ela passou a ter uma quantidade de elétrons a mais, ficando assim eletrizada negativamente, ficando com carga de mesmo sinal que a esfera A. Agora, no exemplo 2, eu tenho que o meu corpo já eletrizado, a esfera A, ela está eletrizada positivamente. Repara que ela possui 6 cargas em excesso. E a carga B, e a esfera B, eletricamente neutra. Quando eles são postos em contato e separadas posteriormente, a gente observa que a esfera A, que tinha 6 elétrons em excesso, passou a ter 4, e a esfera B passou a ter 2 prótons em excesso. E como é que eu justifico isso? A esfera B, a esfera A passou 2 prótons para a esfera B? Não. Lembra, a gente acabou de falar que a gente não mexe com prótons porque eles estão firmemente ligados ao núcleo do átomo. A transferência é única e exclusiva de elétrons. Então, quem doou elétrons para quem? Então, se a gente observar essa figura aqui do contato, B, que estava neutro, isso significa que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, nesse processo de contato, o B ele doou 2 elétrons para A. Então, se ele doa 2 elétrons para A, ele vai passar a ter um excesso de 2 prótons. E A, que tinha 6 prótons em excesso e recebeu 2 elétrons de B, então isso significa que esses 2 elétrons eles vão neutralizar 2 prótons aqui em B. Então, se eu tenho 2 prótons neutralizados, ao final do processo, o A ele só vai ter 4 prótons em excesso. Porém, tanto A quanto o B vão estar eletrizados com cargas de mesmo sinal. E o valor é o mesmo? Não. Como o A tem mais prótons em excesso, ele vai ter uma carga maior do que B, que só tem 2. Ok? Então, lembrando, a gente nunca mexe com próton. A transferência é apenas de elétron. E ao final desse processo de eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Ok? Cut-cut, pré-ridículozinho. Então vamos nós. Nos processos de eletrização, eles obedecem o princípio da conservação da quantidade de carga. Na eletrização por contato, a carga que eu tenho antes do contato, ela será igual à carga que eu terei após o contato.
Quando eu falo de carga, eu estou falando do total antes e o total depois. Então, o total de carga que eu tenho antes do contato, ele será igual ao total de carga que eu tenho após o contato. Então, aqui nós temos, na nossa ilustração, duas esferas A e B, A com uma carga QA inicial, B com uma carga inicial de QB. Eles são postos em contatos e depois de um certo tempo eles são separados. E A passa a ter uma carga QA' e B passa a ter uma carga QB'. Então, pelo princípio da conservação, a carga total que eu tenho antes, quem é a carga total antes? É a carga de A mais a carga de B. Ela vai ser igual à carga total após o contato, ou seja, a carga de A mais a carga de B depois do contato. Então, matematicamente, como é que eu represento isso? Está aqui, ó. Carga total antes do contato, que é A mais QB, igual a carga total depois do contato. Carga de A mais carga de B, ou seja, que é A' mais QB'. Então, carga antes igual a carga total depois, que é A mais QB, igual a que é A' mais QB'. Agora, e quando os corpos eles forem idênticos? Como é que isso funciona? Funciona da mesma maneira. Carga de A mais carga de B antes é igual a carga de A mais a carga de B depois. Mas como eles são idênticos, diferentemente do que acontece aqui nesse meu primeiro exemplo, quando eles forem idênticos, isso significa que eles terão a mesma capacidade de armazenamento de carga, o que não acontece aqui nessa nossa primeira ilustração. Então, quando eles forem idênticos, tiverem a mesma capacidade de armazenamento de carga, o que vai acontecer é que a carga total antes ela será dividida igualmente para os dois caras. Não entendi muito bem não, Sandrão. Então, olha só, vamos ver o nosso exemplo aqui. Ó. Temos dois exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho A, que tem uma carga inicial Q, e B, que tem uma carga inicial neutra, nula, zero. Então, esses caras foram postos em contato. Depois de um certo tempo, o que aconteceu? A carga de A, ela passou de Q para Q sobre 2. E a carga de B, ela passou de 0 para Q sobre 2. Ou seja, o que eu tinha antes no total, Q, né? Q mais 0 vai dar Q. E total final, eu tenho Q sobre 2 mais Q sobre 2. Então, Q sobre 2 mais Q sobre 2, isso vai dar Q também. Então, a quantidade de carga antes é igual à quantidade de carga depois. Então, o que aconteceu é que a carga total antes do contato, metade foi dada para A e metade da carga total foi dada para B. Agora, olha o meu segundo exemplo, onde tanto A quanto B estão eletrizados. O A tem uma carga inicial de Q1 e o B tem uma carga inicial de Q2. Eles são postos em contato e depois de um certo tempo eles foram afastados. Bem, quem é a carga total antes do contato? A carga total é a carga de A mais a carga de B, ou seja, Q1 mais Q2. Então, o que aconteceu após o contato? Após o contato, a carga total foi reduzida a metade para A e a outra metade do A dá para B. Então, eu tenho Q1 sobre 2 dada para A e Q1 sobre 2 dada para B. Então, sempre que os corpos forem idênticos, a carga total antes do contato ela vai ser dividida igualmente, vai ser dividida a metade para esses dois corpos. Metade vai para um, outra metade vai para o outro. Então, está aqui a minha relação. Ó. Carga final de A igual a carga final de B. Quem vai ser ela? Carga de A antes do contato, mais a carga de B antes do contato, isso dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é metade. Porque metade vai para A e a outra metade vai para B. Quando eu somar isso tudo, isso vai dar a carga total antes do contato. Ok? Tranquilinho? Vamos prosseguir. Na eletrização por indução, não há a necessidade de contato.
Então eu preciso de um corpo previamente eletrizado para que eu consiga tornar um corpo neutro também eletrizado. Então, quando eu aproximo um corpo eletricamente carregado, duas coisas acontecerão nesse corpo neutro. O corpo neutro é chamado de induzido e o corpo eletrizado é chamado de indutor. Então, olhando para essa figura aqui, eu tenho dois exemplos. Aqui eu tenho o meu pêndulo, ele está inicialmente neutro. E quando eu aproximo uma esfera carregada eletricamente positiva, duas coisas acontecerão. Quais são essas coisas? A primeira é que ele vai atrair esse pêndulo, vai trazer para si esse pêndulo. E a segunda coisa é que ele vai criar nesse corpo neutro um dipolo. O que é um dipolo? São dois polos. Então, lembrando do princípio da atração e repulsão, o que é carga de sinal contrário a ele, ele vai atrair. O que for igual a ele vai repelir. Então, repare que nesse exemplo, as cargas negativas estão perto dele. E as cargas positivas foram repelidas por ele. Estão na outra extremidade. Então, assim, ele cria um dipolo. Bem, mas esse cara está eletrizado? Não. Se a gente observar, ele não ganhou e nem perdeu elétrons. Apenas houve uma separação nas suas cargas. Ok? Agora, se ao invés de eu ter uma esfera positiva, eu tivesse aproximado uma esfera negativa, que esse é meu exemplo aqui, a mesma coisa iria acontecer, né? Ele iria atrair esse pêndulo que está inicialmente neutro e promoveria nele um dipolo, a separação das cargas. Ele criaria um polo positivo próximo a ele, né? Que é sinal contrário, e um polo negativo afastado dele, na extremidade oposta da esfera, porque os opostos, os iguais se afastam, né, se repelem. Então, dessa maneira, esse cara ele teria dois polos, um polo positivo e um polo negativo. E agora, ele foi eletrizado? Não. Da mesma maneira que aconteceu no exemplo anterior, ele não ganhou e nem perdeu elétrons. Então, a carga total desse cara continua sendo neutra. Então, se a gente olhar aqui, ó, ele tem aqui 3 prótons nessa extremidade, 3 elétrons nessa extremidade. Então, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, o mesmo acontecendo nessa figura. Então, para que eu consiga eletrizar um corpo por indução, eu preciso de um terceiro elemento. E que elemento é esse? É o aterramento, né? Então, quando eu conecto a este cara um fio que o aterra, fazendo o aterramento, o que vai acontecer? Olhando agora para essa figura aqui, essa superfície aqui da esfera B, ela está interagindo com a esfera A. E a minha conexão à Terra, através do fio, ela se dá na superfície onde estão as cargas negativas. Então essa superfície aqui é que vai interagir com a Terra. E a Terra vai neutralizar, retirando elétrons desse cara. E aí dessa maneira, quando eu desconectar esse cara à Terra, esse lado aqui ele terá sido neutralizado. E o lado oposto que está interagindo com a esfera A, ele passará a reinar, deixando a esfera agora eletrizada positivamente. Então, para que eu consiga eletrizar um corpo por indução, não basta simplesmente eu ter um corpo eletrizado e aproximar esse cara do corpo neutro. É necessário que o corpo neutro seja aterrado para que os corpos fiquem eletrizados. E uma característica do processo de eletrização por indução é que ao final do processo os corpos eles ficarão eletrizados com cargas de sinais contrários. Então aqui a minha esfera A era negativa, a esfera que estava neutro, ao final do processo ela ficou eletrizada positivamente. Tranquilo? E o que é o aterramento?
O aterramento significa você ligar um corpo eletrizado através de um fio à Terra. Bem, o nosso planeta, devido às suas grandes dimensões, ele vai funcionar como um grande banco de elétrons. E qual a finalidade desse grande banco de elétrons? A finalidade dele é de doar elétrons ou retirar elétrons dos corpos eletrizados com a finalidade de tornar esses corpos eletricamente descarregados, ou seja, com carga elétrica nula, zero. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho uma esfera que está eletricamente carregada negativamente, ou seja, com excesso de elétrons. Quando essa esfera é conectada à Terra, é ligada à Terra, o que acontece? A Terra ela vai retirar elétrons desse cara. Quantos? Quantos forem necessários para tornar a carga desse cara zero, a carga dele nula. Então ele vai tirar mais do que ele precisa? Não. Somente o necessário para tornar esse cara eletricamente descarregado, eletricamente neutro, ok? No exemplo seguinte, eu tenho agora um cara eletrizado positivamente. E quando eu conectar esse cara através de um fio à Terra, o que vai acontecer? A Terra vai retirar elétrons dele? Não. Se retirar elétron, ele vai ficar mais positivo ainda. Então o que a Terra vai fazer, neste caso, é doar para ele elétrons. Quantos elétrons a Terra vai doar? Quantos forem necessários para que esse cara ele fique eletricamente neutro, ou seja, com carga zero. Então, antes dele ser conectado à Terra, aqui na nossa figura, ele tinha 6 prótons em excesso. Então, o que vai acontecer? A Terra vai doar para esse cara 6 elétrons, exatamente para neutralizar esses 6 prótons em excesso, tornando a carga desse cara neutra, tornando a carga desse cara nula. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Bye bye.